Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar 3 inventores católicos que criaram coisas incríveis, coisas que a gente usa até hoje. Esse vídeo aqui tá recheado de conteúdo e você vai aprender muita coisa. A gente vai ver que a Igreja Católica, ao contrário do que muita gente pensa, é na verdade uma mãe da ciência. A história dela tem muitos inventores e tem muitos cientistas. Então fica ligado nesse vídeo e bora ver essa história. Seja bem-vindo ao Cruz História, eu sou Breno Salles e esse aqui é o nosso canal dedicado à história da igreja e do mundo. E se você curtiu a ideia do projeto e quer fazer parte dessa comunidade, é só clicar no botão de se inscrever aí embaixo. Tem muita coisa bacana, já tem conteúdo para consumir aqui no canal e tem muita coisa por vir ainda. Então se você quiser fazer parte, é só se inscrever. Agora sim, vamos falar de 3 inventores católicos que criaram coisas incríveis e que você provavelmente não conhece. Mas se conhece, que bom, sinal de que está estudando. O primeiro deles é o jesuíta Francesco Lana de Terzi. Esse nome é sensacional. Ele nasceu na Itália no ano de 1631. Ele foi um dos grandes pesquisadores do tempo dele e é considerado um dos pioneiros da aeronáutica. Além de que uma das teorias dele foi utilizada na criação da leitura em braille. O trabalho dele chegou a ser estudado em várias regiões da Europa, porque trazia uma novidade muito grande para a época, uma coisa meio revolucionária. Ele queria construir um barco voador que realmente funcionasse. Pensa nisso. Ele calculou tudo bem certinho, usando muita física, muita matemática. Ele conhecia muito bem desses assuntos, ele era professor dessas matérias e montou esse projeto mirabolante. Ele foi um dos primeiros, talvez até o primeiro exatamente, que pensou na ideia e organizou a ideia de um objeto mais leve que o ar. Foi esse conceito que lá no século XX permitiu a criação do avião moderno. E para quem não sabe, criar um objeto, uma aeronave no caso, né, mais leve que o ar, foi uma das grandes façanhas do Santos Dumont. Foi isso que levou o nome dele lá para as alturas, literalmente. Então até aqui nessa parte da história, a gente consegue ver essa influência um tanto indireta aí do trabalho do Francesco. Uma outra ideia que ele desenvolveu foi um alfabeto para pessoas cegas, para que elas pudessem ler. Só que o sistema que o Francesco bolou é um pouco diferente do que a gente conhece hoje em dia. Ele pensou no alfabeto usando riscos, tracinhos, né? Só que tem um problema. O risco, ele é um pouco difícil de diferenciar um do outro, assim. Uma bolinha é mais fácil de você visualizar, com os dedos, no caso. Ah, bom! E foi exatamente esse detalhe que um pesquisador chamado Louis Braille, acho que é assim que fala, percebeu no trabalho do Francesco e corrigiu. Ele percebeu que a bolinha era bem mais tranquila de trabalhar do que os riscos. Então foi por isso aqui que o Francesco não levou esse crédito de ter criado a leitura para cegos. Mas ele deu a sua contribuição, de qualquer forma. Tá bom. E tem um ponto do trabalho dele que é extremamente curioso. Na verdade é um relato que ele deixou que eu vou dizer aqui para vocês. O Francesco, ele faz parte daquela primeira geração assim, de inventores, aquele pessoal mais visionário, que pensou num projeto que um dia poderia ser, permitir o homem voar, aquela coisa toda. Só que na época que ele estava ali projetando, ele chegou a dizer uma coisa muito interessante. Deus não permitirá que tenha bom êxito, a fim de que não se alterem as relações civis e políticas entre os povos e se previnam outras lamentáveis consequências. Agora presta atenção, o Francesco, ele disse isso mais de 200 anos antes do século XX, quando a gente teve aí 2 guerras mundiais. E se a gente for levar em consideração o que ele disse aqui, caramba, ele acertou em cheio, porque se teve uma coisa que mudou completamente o rumo das coisas no século XX, foi a invenção do avião. Se a gente olhar para a história da Alemanha durante a Segunda Guerra, a gente vai ver que a expansão dela aconteceu muito principalmente por conta dos aviões. Se você quiser pesquisar, é só olhar por Blitzkrieg. Enfim, depois dessa premonição aí, o Francesco morreu em 1687 e ele é o nosso primeiro exemplo aqui de um católico que deu essa contribuição para a ciência. Na verdade, isso aqui é meio comum assim com os jesuítas. Eles têm essa cultura assim de cultivar os estudos, aquela coisa toda. E se você pegar uma lista ou for pesquisar alguma coisa sobre os jesuítas, você vai ver que muitos deles são cientistas ou têm alguma contribuição na parte de educação, de pesquisa científica, enfim, uma galera muito inteligente. Agora partindo para o segundo, nós vamos falar de um monge beneditino dessa vez. O segundo cientista que você precisa conhecer é o monge Andrew Gordon. Quase que não sai, Andrew Gordon. Peapá, Nené, Lelá, Caça-Lora. Ele nasceu em 1712 na Escócia e é conhecido por ter criado aí o primeiro motor elétrico registrado. Caramba, 1712. Ok, bora lá. O motor elétrico tá fácil entre as principais invenções humanas já criadas. Vamos tentar conceituar aqui o que é esse negócio. Ele transforma energia elétrica em energia mecânica
E nesse processo, você tem o movimento. E se a gente pensar do jeito inverso, ou seja, a gente partir do movimento, que é energia mecânica, você consegue chegar na energia elétrica. E aí você chega no gerador elétrico. É mais ou menos isso. E essa invenção do Andrew é base para muita coisa que a gente usa hoje em dia, como os eletrodomésticos, os televisores, os celulares, o computador. Você pode usar para dar um like nesse vídeo, inclusive, vale ressaltar isso. É claro! Então assim, são vários benefícios, são várias coisas legais que surgiram depois da invenção do Andrew lá atrás. E o legal é que essa invenção surgiu 300 anos atrás, com esse monge beneditino, né, o Andrew Gordon, só que infelizmente pouca gente conhece. Quando a gente fala de história da ciência, principalmente de eletricidade, o nome que vem na nossa cabeça não é o Andrew. Geralmente é o Benjamin Franklin. E aí cientistas como o Andrew acabam ficando meio de lado. Zoado isso aí, viu? Você entendeu, velho? E como se não bastasse essa contribuição bem legal para o mundo da ciência e para as invenções, a vida do próprio Andrew é muito interessante. E como eu disse lá no início, ele nasceu na Escócia, no século XVIII, 1712. Faz tempo. E ali foi um momento bem complicado para os católicos, por conta do conflito religioso que tinha naquela região há muito tempo já, entre católicos e protestantes. E naquele momento ali, para você conseguir chegar nos cargos mais altos, enfim, para você conseguir crescer na vida, basicamente você tinha que abandonar o catolicismo. Porque para você poder ascender socialmente, você tinha que ser protestante. Então não tinha a possibilidade de você conseguir crescer na vida, né, chegar em altos cargos, não sei, estado, provavelmente, se você fosse católico. Isso estava barrado. E já que a situação era meio complicada para os católicos, a família dele viu uma alternativa, pensou em uma solução para ele. Mandou ele para a Alemanha para ele estudar com os beneditinos, e o resultado disso foi que ele acabou entrando para a ordem. Ele acabou se tornando padre, pra glória de Deus, e estudou uma porrada de coisa. Direito, física, teologia, filosofia. Mas o destaque mesmo aqui, até por conta do vídeo, foi a parte da eletricidade, que, né, resultou aí na criação do primeiro motor elétrico registrado. Andrew é mais uma prova de que os católicos apoiam firmemente as ciências, e tem um exemplo bem legal aí da contribuição de cientistas católicos para o mundo. E mais uma vez eu repito o que eu disse lá no início. Ao contrário do que muita gente pensa, a Igreja Católica fomenta bastante a ciência. É verdade. E de verdade, eu queria saber o que você achou de descobrir isso aqui, porque eu achei o máximo. Eu não conhecia essa história, eu fui conhecer porque fui fazer a pesquisa desse vídeo aqui. Me amarrei na história do Andrew e do Francesco também. E assim, eu queria muito saber qual foi sua reação, se você gostou. Enfim, como é que é a sensação de você descobrir uma coisa que você antes não sabia? É muito legal isso. E o último exemplo que a gente vai ver aqui nesse vídeo é o padre Casimir Zenglin. Eu acho que é assim que fala. Ele nasceu na Polônia no ano de 1869 e foi nada mais, nada menos que o criador do colete à prova de bala. Sim, você não ouviu errado. Um padre de batina preta, parecendo o Neo do Matrix, inventou o colete à prova de balas. É o que a gente vai ver agora. Lá no final do século XIX, a indústria armamentícia, indústria bélica, estava crescendo bastante. E tinha ali uma certa preocupação de, putz, e aí? Como é que a gente garante a segurança desse pessoal? Tem como a gente ter meio de defesa? Sei lá, uma roupa especial? Enfim, o que a gente faz? E teve um caso que acabou colocando lenha na fogueira nesse debate. Em 1893, o prefeito de Chicago foi alvejado dentro da própria casa. Ele foi vítima de um atentado e infelizmente acabou falecendo. O padre Casimir ficou sabendo da história e decidiu fazer alguma coisa. Ele começou a estudar bastante sobre materiais que pudessem repelir ou impedir a passagem das balas de alguma forma. E ele acabou descobrindo a resposta na seda. E estudando um monte de coisa, contando com a ajuda de uma galera também, ele descobriu que a seda, apesar dela ser fina, ela é muito resistente e ela é maleável. Então dá pra fazer uma roupinha meio, né? Enfim, pra proteger a pessoa. Ele foi desenvolvendo a ideia. Em 1897 veio o protótipo, né? Aquela primeira, o esboço ali pra gente poder testar. Mas quem é que vai testar um colete à prova de balas? O próprio padre, por que não? Acha que eu tô brincando? Nesse mesmo ano, 1897, ele decidiu fazer a prova ali e ver se realmente funcionava ou não o diacho do experimento. Ele vestiu sua roupa, tava ali certinho, pá, esperando, né? Tinham combinado com uma pessoa que ia fazer o teste, né? Ia, enfim, efetuar os disparos. O padre tava lá, parado, levou os tiros e caiu no chão. Todo mundo achou, meu Deus, o padre morreu, e o padre caiu, e agora, meu Deus do céu, o padre morreu. E morreu. Só que aí o padre deu sinal de vida. Daqui a pouco o padre levantou. Daqui a pouco o padre tava bem, graças a Deus. E morreu. É mentira! O padre tava de boa, tinha dado certo o experimento. A invenção dele tinha funcionado. A ideia doida do padre tinha funcionado de verdade. E na hora ali, o pessoal ficou, meu Deus, olha só, o padre que ele inventou, não sei o que, parará. Teve um sujeito que ficou tão empolgado
que pediu pra usar também, né, pra testar, pra ver se realmente funcionava, porque ele não tava acreditando que aquilo tinha acontecido. Foi lá, colocou a roupinha e fez o teste também, né, e aconteceu exatamente a mesma coisa. Ele caiu no chão, tem o coice ainda, né, tem ali uma reação a você tomar um tiro, não é uma coisa simples. Enfim, ele caiu, se levantou e tava bem também. Então assim, não foi sorte. Realmente funcionava a invenção do padre. Depois do sucesso desse teste, o projeto cresceu, o colete balas começou a ser vendido para pessoas bem importantes. O presidente começou a usar, reis na Europa começaram a usar também, na época que tinha bastante rei por lá. Enfim, uma galera que precisava de proteção e que agora tinha, no material do padre, né, um meio de se defender. E só para ficar de curiosidade, em 1905, o rei da Espanha foi vítima de um atentado. E ele só sobreviveu porque a carruagem que ele estava era feita com o material que o padre tinha colocado no colete. A invenção do padre salvou a vida do rei da Espanha. E eu não preciso nem dizer que depois disso o colete viralizou e a gente vê pra tudo quanto é canto, né? Polícia usa colete, guarda de trânsito usa colete, tá por todo lado. De todas, eu acho que essa foi a mais surpreendente. Eu não fazia ideia de que um padre tinha inventado o colete. Mas realmente foi ele. Eu achei isso muito interessante e decidi fazer esse vídeo aqui. É a verdade, não minto. E se você chegou até essa parte do vídeo, sério, eu acho que você curtiu esse vídeo. Deu um trabalhinho pra fazer a parte da pesquisa. Mas enfim, se você quiser me apoiar, deixa o like aí embaixo e comenta o que você achou desse vídeo. Porque vai que esse vídeo, sério, tá ali na iminência de aparecer pra alguém que precisa ver esse conteúdo. E a única peça que tá faltando aí é o seu joinha para esse vídeo ser recomendado e chegar em cada vez mais pessoas. Então me dê essa força, coloque esse joinha aí embaixo e vamos crescer essa comunidade. Conhecimento é para ser dividido, para ser multiplicado, para ser mandado para os outros. E aqui no canal tem muita coisa bacana para ver ainda. Tem as batalhas católicas, tem as tretas na história que a gente vai fazer ainda. Enfim, tem muito conteúdo bacana. E se você não quer perder nada disso, garante a sua inscrição clicando no botão de se inscrever aí embaixo. É de graça, não vai doer no bolso e você vai me ajudar pra caramba. E você também, né, que vai ficar por dentro dos conteúdos. E eu tô doido pra compartilhar com você todo esse conteúdo que tá por vir aí. Na descrição tem uma porrada de informação pra quem quiser ver. Tem recomendação de livro, tem mais coisas sobre o canal, tem um perfil no Instagram. Enfim, tá cheio de coisa, só dá uma vasculhada aí. E é isso, eu fico por aqui, até o próximo vídeo. Salve Maria e fique com Deus.